Mas vamos entender uma coisa. Quando a gente fala de 7 pecados capitais, vocês precisam entender que o maior pecado que existe, qual é o maior pecado? Sabe, talvez você esteja nesse exato momento cometendo esse pecado introvertido. Eu falo que esse conteúdo aqui ele é específico para o introvertido, mas ele não é exclusivo para introvertido, porque você vai perceber que muitas vezes você pode estar cometendo este grave pecado na sua carreira e fazendo com que ele corroa a sua vida profissional, corroa o seu sucesso, corroa o seu futuro e tudo mais. Como, Lucas? Vamos lá. Vamos entender aqui o que é a origem do pecado. Quando eu falo de pecado, eu estou falando de um negócio relacionado a uma origem. Mas quando a gente fala de pecado relacionado aos 7 pecados capitais, isso tem uma origem tão antiga quanto o cristianismo, né? É algo, não vou falar de religião, tá? Mas é algo que surge do catolicismo, em que, lá no século VI, quando o Papa Gregório Magno ele tomou a base dos livros do apóstolo Paulo e instituiu os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais originais do catolicismo são gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Quer dizer que esses pecados, esses 7 pecados, quando eles tomam conta de você, quando eles dominam você, eles estão dominando o restante da sua vida, o restante da sua carreira. E o que pode acontecer? Então, você vai ter que entender como você consegue eliminar esse negócio. Sabe, imagine, esses dias eu fiz até uma pesquisa durante a semana passada, que foi como que um ferro, como um ferro fica enferrujado. Ele passa por algumas etapas antes, algumas etapas do processo. Quais etapas são essas? Quando se constituiu os 7 pecados capitais, eles levam em consideração que eles são os 7 pecados cabeça, líderes, até porque a palavra capital vem do latim caput, que significa o quê? Cabeça, líder ou chefe. Quando você comete estes 7 pecados, toda a tua vida está realmente sim, se deteriorando. E como eu estava falando sobre o processo de ferrugem do ferro, ele passa por 3 etapas, que é a oxidação, a corrosão e a ferrugem. É um processo lento, que você quase não percebe. E quando percebe, é porque já tem muita coisa enferrujada. Quanto mais tempo você demorar para mudar isso, mais estrago e maior será o seu prejuízo. Às vezes é um prejuízo irreversível. E se traduzindo isso em pecados capitais, às vezes você está cometendo um pecado e está fazendo o quê? Ele está corroendo o seu futuro, corroendo a sua expectativa de carreira, corroendo a sua área financeira, corroendo o seu crescimento profissional, e você não está percebendo, caramba. A sacada aqui é, puxa, o que é que eu estou cometendo esse pecado? Como que eu vou transformar? Como que eu vou mudar isso? Como que eu vou deixar que esse pecado que eu estou cometendo, não lidere a minha vida? Sabe? Pecado, para mim, é aquilo que tira o desvio da plenitude. Eu não estou falando só do pecado, nosso pecado, não, estou falando do pecado, que é acontecer isso com você aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, tem indo para lá trabalhando nas telas, sabe? O maior pecado é esse daqui. É quando você deixa de viver aquilo que você nasceu para ser. Quando você tem muito potencial pra caramba, mas quando você deixa de viver aquilo que você nasceu para ser, nasceu para viver, isso para mim é o maior pecado que existe. Até porque Deus já não tem mais nenhum problema com o pecado, ele resolveu essa treta. Agora, o que você tem feito com isso? Você tem se desviado daquilo que você nasceu para ser? Porque os 7 pecados capitais dos introvertidos, lembrando que é um conteúdo específico, mas não exclusivo, pode estar aos poucos oxidando, corroendo, enferrujando quem? Você. Você se transformando um profissional retrógrado, ultrapassado, um profissional aquém daquilo que o mercado deseja. Então, pelo amor de Deus, pare de pecar agora, fazendo com que a mensagem que tem dentro de você, aquilo que você realmente nasceu para viver, isso não é papo filosófico, isso é papo de alguém que quer impulsionar a sua carreira, quer meter fogo aí debaixo de você e falar assim, bora, TBC, tira a bunda da cadeira, meu irmão. Tira a bunda da cadeira, para de pecar,
para de ficar nesse mimimi, para de ficar nessa vida lamentando, assim, ai meu Deus, será que eu consigo, será que eu posso? Esquece! Vamos parar de pecar? Vamos parar com isso? Como? A gente vai entender. Tem exercício prático aqui. E você vai entender quais são os 7 pecados capitais dos introvertidos. Começando, na minha opinião, com o pior deles. Qual é o pior deles? Esse. Ficando na caverna também. Sabe, muitas vezes os introvertidos, a maioria dos introvertidos, nós temos uma fonte de energia que é psíquica. Nós somos virados para dentro de nós. Nós gostamos de nos relacionar com nós mesmos, nós gostamos de ficar dentro do nosso mundo, nós gostamos de nos isolar das pessoas, nós gostamos de ambientes silenciosos, nós gostamos de ficar lá, passando o final de semana com um bom livro. Isso nos satisfaz de verdade, não tem nada de errado nisso, desde que você não fique dentro da caverna. Qual é o maior risco que todo introvertido ele pode cair? Que é o risco de ficar dentro da caverna. Então, introvertido, sai da caverna. Dá a cara para bater. Corra riscos. Ah, mas eu não sei me expor. Ah, mas eu tenho vergonha de falar em público. Ah, mas eu não sei falar direito. Ah, mas eu sou tímido. Ei, sai da caverna. Tudo isso também acaba sendo uma caverna pessoal. Acaba sendo uma caverna que você entra dentro disso e você encontra 1000 justificativas para você não sair de lá. Ei, ser introvertido significa ter a fonte de energia psíquica interna. Não significa que você tem algum problema, que você tem algum defeito. Não é defeito nenhum ser introvertido. Também não é uma qualidade melhor do que ser extrovertido. É uma característica de fonte de energia psíquica e ponto. E ponto. Então, eu sou estranho, né? Eu não gosto de conversar tanto com as pessoas, eu sou mais na minha. Tudo bem, essa é uma escolha sua, uma fonte de energia psíquica, mas isso não te torna melhor nem pior do que ninguém. Então, assim, ó, sai da caverna. Qual que é a caverna que você está se escondendo? Qual que é a caverna que você entrou na sua carreira, na sua vida pessoal também e não está saindo de lá? Foi com alguma coisa do passado que você fez? Foi alguma limitação? Ou algo que você viveu? Que, puxa, eu falhei, eu errei, eu fali, eu quebrei, eu fui mandado embora, fui traído, sei lá. E por nós sermos mais voltados para dentro, às vezes a gente entra dentro da nossa caverninha e fica nessa caverna por um bom tempo. Por um bom tempo. E aí? Sai da caverna. Escreve aí para mim, qual é a caverna que você precisa sair? Hashtag sai da caverna. Qual é a caverna que você precisa sair? É o medo da dívida? É o medo das finanças? É o medo de não conseguir pagar as contas? É o medo de não conseguir fazer com que a sua família tenha orgulho de você? Ou que as pessoas tenham orgulho de você? Qual é? Qual é essa sua caverninha aí? E qual é o primeiro pecado que a gente vai ter que encarar para sair da nossa caverna? Sabe qual é? É o pecado da covardia. Uau! Vai começar dando soco no queixo já. Covardia. O que é o pecado da covardia? Sabe o que é? Todas as vezes que você não vem para realizar aquilo que você quer, aquilo que você busca, você está sendo um covarde. Como assim, Lucas? Covarde. Covarde. Você está tendo coragem de enfrentar os seus dilemas, os seus problemas? Porque se você não tem coragem para viver aquilo que você nasceu para viver, você está sendo um covarde. E sério, isso não é legal. Não é legal. Sabe, quando a gente fala de covarde, existe a arte de ser covarde. Muitas pessoas, elas têm muitas formas de demonstrar covardia na nossa vida. A mais evidente, quando a gente se torna um covarde, quando a gente percebe alguns comportamentos que têm a ver com momentos que não, uma situação que exige uma ação nossa, uma tomada de decisão, e a gente faz o quê? A gente não faz isso. A gente evita isso. A gente evita tomar uma decisão que muitas vezes é difícil. Ontem, nós tomamos uma das decisões mais difíceis da carreira, da vida dos últimos tempos. Mas, e aí? Você vai se esconder atrás de decisões difíceis? Qual é a decisão difícil que você precisa tomar hoje? É empreender? É montar seu próprio negócio? É acabar com um relacionamento abusivo? Estou falando de terminar casamento, tá? Outra coisa. Às vezes está num relacionamento abusivo dentro de um trabalho, um namoro, alguma coisa, você fica aí se acovardando.
não fica dependendo da pessoa. Há anos já te humilha, não te respeita, não te aceita, e você fica aí dentro desse relacionamento abusivo, que você está sendo um covarde. Como é que eu vou viver sem ele? Vai viver melhor. Como que eu vou viver sem essa fonte de renda? Vai viver melhor, sabe? Às vezes você está aí cheio de potencial, cheio de conteúdo para contribuir com as pessoas. Medo de errar. Sabe? E daí você fica se acovardando. Será que eu tomo essa decisão? Será que eu consigo? Será que eu faço? Será que eu não faço? E aí? Até quando vai ficar se acovardando da vida? Sabe? A covardia, ela repele a coragem. A covardia é quando você se esconde, é quando você deixa de se expor. Sabe quando você tem uma baita ideia dentro do trabalho e você não expõe ela? Covardia. Ah, mas não sei me expor. Covardia. É um pecado. Sabe por que é um pecado? Porque não só você e as pessoas que estão à sua volta estão deixando de viver aquilo que era para você estar vivendo. Todas as vezes que você se acovarda com algo que é você que precisa realizar, as pessoas que estão à sua volta perdem. Uma vez, eu fazia um treinamento na minha antiga empresa chamado Top Chef. E era eu, né, ou meu antigo sócio, eu cuidava da parte educacional do treinamento e sempre tinha um chefe de cozinha. E era um treinamento com muita pressão de verdade, muita pressão. Tá? E esse treinamento a gente colocava os caras para cozinhar, para gerenciar budget de refeição, eles tinham que escolher cardápio, ir no supermercado, depois vinha com prazo apertado e a gente tinha que fazer o quê? Você tinha que meter pressão neles. E às vezes, durante a pressão, eles entravam, sabe, dava tela azul, as plaquinhas colavam, ai meu Deus, e o chefe descendo a porrada. E quantas vezes eles começavam a fazer algo errado, que ia dar errado. E uma frase que eu nunca mais esqueci que o chefe de cozinha falava, que era o Bruno Mer, falava assim, ó, não prossiga em cagada, não prossiga em cagada. Sabe o que é? Você sabe que vai dar errado, você está vendo que o resultado não vai ser bom, você está vendo que o processo que está sendo feito não é adequado, você está vendo onde vai dar isso. Daí você é introvertidão, não vou falar, covarde, cara. Homem ou mulher, eu não estou aqui para te acusar, estou aqui para te libertar. Não entenda isso como uma acusação, mas entenda isso como uma provocação. Do tipo, ei, o que será que eu estou me escondendo? Por que será que eu estou sendo um covarde? Sabe, existem 3 formas dessa não reação. Existem 3 formas de manifestar a covardia dentro de nós. Sabe qual que é? Covardia de pensamento. Que é isso que eu acabei de falar. Você tem uma ideia, você pensa sobre alguma coisa e você se esconde. Você se esconde atrás de uma covardia do sentido de o que é que as pessoas vão pensar de mim. Será que eles vão me aceitar? Será que eles vão me aplaudir? Será que eles vão me rejeitar? Entra uma rejeição aqui que tem muito a ver com medo também. Medo e covardia andam aqui. O que você está postergando para agir? O que você está empurrando com a barriga? Qual é a decisão difícil que você tem que tomar essa semana? Porque o introvertido, por ter uma natureza psíquica interna, então ele vai, ele reflete, ele pensa, ele vai, ele conversa com as pessoas, ele conversa com todo mundo primeiro, e depois ele vai, pronto, perdeu o time da coisa. Eu sei que é um processo de tomada de decisão mais lenta, mas uma coisa é ser lento, outra coisa é ser lerdo. Isso não dá. Em um mundo cada vez mais ágil, eu tenho que tomar a decisão mais lenta. Eu sei disso, mas eu não posso ser lesado, não posso ser lento. Não posso perder o time das coisas, o time das oportunidades, o time das pessoas. Não dá. Tem coisa que precisa ser tomada rápido. Ah, mas eu não sei se vai... Toma a decisão. O fato de você não tomar uma decisão, você já tomou uma decisão. Qual é a decisão de ficar em cima do muro? Sentado, parado. Isso. Você não toma a porcaria da decisão. E quando você não toma a porcaria da decisão, o que acaba acontecendo? Alguém vai decidir por você. Existem 2 tipos de pessoas na vida. As pessoas que escrevem as suas próprias histórias e as pessoas que têm as suas histórias escritas pela mão dos outros. Quem você quer ser? Só que decida, paga o preço. Não se acovarde. A pessoa que é covarde, ela terceiriza responsabilidades. É muito mais fácil ser um covarde, porque você coloca a culpa nos outros. Você coloca a culpa no governo, você coloca a culpa no teu chefe, coloca a culpa na tua esposa, você coloca a culpa nos teus pais, que não te deram condições de estudar, de conhecer. Ou você se esconde.
Você tem um pensamento covarde, você tem uma emoção covarde. Sabe qual que é a emoção covarde? Ah, eu não consigo, né? Ah, eu não consigo. Para mim é tão difícil. Para mim não dá certo. Para mim eu não vou conseguir. Ai, será que eu me aceito? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu sou autossuficiente? Será que eu sou capaz? Ah, pare. Uma emoção covarde te trava. Outra coisa, você tem um pensamento covarde, uma emoção covarde, qual vai ser a tua atitude? Óbvio que vai ser uma atitude horrível. Uma atitude lixo. Por que é uma atitude lixo? Porque você está sendo covarde o tempo todo. É uma mentalidade covarde. E esse é o pecado para começar. Esse é o pecado que você tem que evitar de todas as formas. Tá fazendo sentido isso para você? Qual que é o próximo pecado? O pecado do perfeccionismo. Ah, perfeccionista, perfeccionista. Tadinho de você. Coitado de você, perfeccionista. Sério mesmo você gosta de ser perfeito? É? Quando acaba perguntando assim, uma entrevista de emprego, né? Qual é o seu maior defeito? Ah, meu defeito é... Ah, eu sou perfeccionista demais. Ah, pare com isso. Pare, sabe? A palavra perfeito vem do latim perfecto, aquilo que está pronto. Ser humano nenhum está pronto em nenhum momento. Ser humano não está pronto. O ser humano ele está sempre em um processo de desenvolvimento. Só que a mente do perfeccionista, ele espera que esteja tudo 100% lindo e maravilhoso para que ele possa daí colocar em prática ou mostrar para as pessoas. Só que esse dia nunca chega, porque perfeito vem do latim, perfeição vem do latim perfeito, aquilo que está pronto. Nada na vida está pronto, nem mesmo você. Nenhum projeto nasce pronto. Nada nasce pronto. Sabe? Quando você espera ficar com um produto perfeito, um projeto perfeito, pode ter certeza que alguém vai te atropelar. Agora, o perfeccionista tem a necessidade de alcançar em tudo que faz, seja na organização que ele faz, nas coisas, na organização da vida, só que ele está só escondendo, camuflando uma coisa que tem a ver com o quê? Olha a lista aí que eu fiz. O perfeccionismo ele se manifesta na nossa vida quando a sua autoestima depende de elogios constantes. Para você se sentir bem, você precisa ser elogiado. Para você se sentir bem, alguém tem que falar bem de você. Sabe, perfeccionista se manifesta quando você foi humilhado. Aqui é sério, tá, gente? Quando você foi humilhado durante a infância, sabe? Passou por muitas situações de humilhação durante a infância. Você quer ser aceito socialmente, sabe? Quando seus pais foram autoritários demais com você, demais, te cobraram um monte, sempre para alguma coisa acontecer, ficavam te cobrando, tudo que você fazia era uma pressão, e às vezes isso na vida das mulheres é pior ainda, porque uma mulher já tem uma pressão social para ser perfeita. Você às vezes cresceu rodeado de pessoas bem-sucedidas, e você nunca foi uma delas, sabe? Vendo, comparando, você convivia com amiguinhos, tinha muito mais grana, mais dinheiro, pais, seus amiguinhos tinham muito mais dinheiro, os pais e amiguinhas indo para Disney, você não tinha condições de fazer nenhuma viagem de férias com seus pais, sabe? Todo mundo viajando, comprando, conquistando, sabe? Você tendo que usar o pior tênis quando você era criança. Isso desenvolve uma mentalidade pobre, de escassez e perfeccionista. Sabe? Você tem pouca tolerância ao fracasso e a você mesmo. A pessoa que tem perfeccionismo, ela não tolera os próprios erros. E como ela não tolera os próprios erros, o que acaba acontecendo? Ela acaba não aprendendo. Por que ela não aprende? Porque a mente de aprendizagem, ela entende que ou ela está ganhando ou ela está aprendendo. E para isso, para ela aprender, ela precisa passar pelo erro. Só que o perfeccionista, tudo que ele mais odeia é um negócio chamado erro. Caramba! Como que você vai aprender a crescer na vida se você é perfeccionista? Por que o perfeccionista, ele pode até crescer, ele pode até acelerar, mas ele acelera como se fosse um carro com freio de mão puxado. Por quê? Porque essa porcaria desse perfeccionista fica travando ele, fica bloqueando ele. Por que trava? Por que bloqueia? Porque ele quer fazer certo, porque ele quer ficar lindo, maravilhoso, quer ficar perfeito, e não vai. Sabe como eu defino o perfeccionismo? Como isso daqui, ó. É uma doença ser perfeccionista. Porque você sofre. Eu nunca vi
um perfeccionista que não manifestasse ansiedade e estresse. Todo perfeccionista manifesta ansiedade e estresse. Ou ele é estressado, ou ele é ansioso, e ponto. E pessoas ansiosas, pessoas estressadas, não somente se machucam, mas machucam as pessoas que estão em sua volta. Machuca todo mundo. Até vou pegar aqui, ó, sair um pouco da câmera, que eu falei, né? O que o perfeccionismo tem? Deixa eu pegar esse negócio aqui. Sabe, quando você nasce, lá na maternidade, eles dão uma pulseirinha, colocam uma pulseirinha no seu braço. Logo quando você nasce, você ganha essa pulseirinha. E na outra mão, geralmente eles colocam, sabe aquele chicotinho de fetiche? Sabe? Sabe aquele chicotinho de fetiche? Sex shop? Esse negócio? Sabe isso aqui, ó? Imagina isso aqui um chicotinho. E é isso que o Pablo falou. Toda vez que você não faz algo perfeito, você fica, ai, por quê, né? Fica se martirizando, né? Ai, por que isso? Por que eu não consigo? Ai, mas eu não sou boa o suficiente, mas não sou bom o suficiente, mas o fulano é melhor que eu. Nossa, não me elogiou dessa vez, não falou quanto que eu sou bom. Ninguém tá me vendo, ninguém tá me percebendo, ninguém me valoriza. Olha, eu faço tudo certinho e fica aqui também, não vou fazer mais já. Ah, perfeccionista. Sabe por que as pessoas não te valorizam? Te valorizam porque você não se valoriza. Porque você não se valoriza. Sabe por que você não valoriza? Não se valoriza porque você não valoriza os seus erros. Uma das coisas mais importantes da vida é como você olha para o seu erro. Porque o seu erro, sabe, seu último erro, ele é seu melhor professor. Só que o perfeccionista, ele abomina o erro. Não é culpa sua. Porque na escola, quando a gente estudava, a coisa que as professoras menos queriam é que a gente errasse. O erro era destacado. Era a cultura do destaque através do erro. E isso é uma merda, desculpa a palavra. Porque você quer abominar o erro. E daí a quem abomina o erro tem a mentalidade fixa, que não é o growth mindset. O que é uma mentalidade growth mindset? Uma mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento precisa errar, caramba. Mindset ágil prevê erro. Quem erra mais rápido é uma nova habilidade, uma nova competência, coisa que o perfeccionismo fica travado. Ele tem o quê? Dificuldade para delegar, tem incapacidade de resolver problemas, porque ele fica atarefado, fica totalmente atarefado, se esforça demais para conseguir interagir com as pessoas, porque, enfim, né, não consegue, tem dificuldade social, ele é intolerante ao erro dele e ao erro das pessoas. O Matheus está aqui. E quando eu contei isso na semana passada, eu até me emocionei, eu até chorei. Até chorei. Por quê? Porque teve um dia, a gente estava na casa do meu pai, no interior, e uma das coisas que eu gosto muito de fazer é fazer churrasco. Amo fazer churrasco, faço bem churrasco, estudei para isso, estudo para isso, gosto. E o Matheus foi com meu pai no supermercado e comprou marshmallow. Aquele marshmallow de assar, né? Da Fini, sabe? Que marshmallow de fazer na brasa, tipo padrão americano e tudo mais. E o Matheus, não, eu espetei para ele, disse, não, tu assa lá. E ele torrou o marshmallow, queimou, ficou preto, né, filho? Ficou preto. E daí eu falei com ele assim, pô, Matheus, tu não pode fazer isso, cara, tu é filho de churrasqueiro, ó, teu pai. Meu. Mas eu falei isso, deu 1 minuto, eu falei assim, que besteira que eu fui fazer. Depois eu fui pedir perdão para ele. Assim, filho, me perdoe, você vai poder errar quantas vezes você quiser, desde que você aprenda. Não tem nenhum problema errar. Não tem nenhum problema errar desde que você aprenda. Eu não quero criar um filho perfeitinho, porque perfeição é uma doença. Ela atrofia as pessoas. Ela sufoca as pessoas. Ela sufoca a essência. Quando você rompe com essa porcaria chamada perfeição, você se sente livre para ser e viver aquilo que você realmente quer, precisa e merece ser. Faz sentido isso? Perfeccionismo é uma doença. E o introvertidão, às vezes, quer ser o perfeccionista, porque ele fica aqui naquele mundinho interno, né, das ideias, e fica ali criando tudo dentro dele, porque tudo dentro da cabeça dele está lindo, maravilhoso. Nossa, claro, ele é o senhor das ideias. Ele é o senhor das ideias, mas quando precisa colocar em prática, aí ele não consegue mais. Aí ele desanda, aí ele não coloca, daí ele não sai do lugar. Terceiro pecado. Qual é o pecado? O pecado do medo. O pecado do medo.
Pecado do medo. Ah, medo, medo. Sabe o que acontece? Às vezes assim, eu preciso perder o medo de falar em público. Preciso perder o medo da timidez. Assim, ó, anota isso uma vez por todas. Você nunca vai perder o medo. Como não, Lucas Caio? Você não perde medo. Por que você não perde medo? Porque o medo ele tem duas características. O medo ele tem uma característica fisiológica e uma característica psicológica. O medo fisiológico faz parte das suas emoções bases, ou das emoções básicas. Medo, tristeza, raiva, nojinho, alegria. Divertidamente explica tudo isso, tá? Assiste lá. Então, o medo fisiológico é o medo que faz com que você não faça cagada. É o medo que não impede você de realizar aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Ou aquilo, não que você deseja, mas aquilo que vai te colocar em risco, sabe? É o medo fisiológico que te impede de ser atropelado. É o medo fisiológico que te impede de morrer queimado. É o medo fisiológico que quando você passa de uma certa velocidade, o carro dá uma balançada na estrada, você, opa, peraí. Esse medo que até a gente colocou dentro das... Vou inventar a quinta inteligência, né? Falei sobre QI, QE, QP e QS. Agora eu vou inventar o QC também, que é o quociente do cagaço. O quociente do cagaço é assim, cara, deu medo esse negócio, então vou evitar. Agora, esse medo, tudo bem, esse medo fisiológico, ele é bom, ele te ajuda, ele te dá foco, ele te dá atenção, ele te dá concentração, ele é importantíssimo. Agora, o medo psicológico é quando você começa a criar e alimentar as suas sombras internas. E como o introvertido ele é voltado para dentro, como que a sombra dele se torna interna? Se torna um monstro. Se torna um monstro, sabe? Daí você fica, ai, cara, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Será que isso é para mim? Será que eu vou prosperar? Que eu vi a palavra ali. Será que as pessoas vão gostar quando eu falar em público? Ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo do que o público pode falar delas. É isso e ponto. Essa coisa de falar medo de falar em público é uma mentira que a gente acredita. É como se a gente acreditasse no medo do bicho-papão. É um medo irracional que a gente vai dando tanta energia que daqui a pouco se torna um monstrinho. Qual é o seu medo? Que você podia ser um medo desse tamanho que se tornou um monstro agora. Porque ele foi sendo criado, gerado, alimentado dentro de você. O medo, ele te paralisa e não te deixa avançar na carreira. O que mais tem são pessoas com medo. O medo, ele te domina. O medo é como se você estivesse caminhando por um charco. O medo é como se estivesse caminhando pela, sei lá, uma areia movediça. E você vai se atolando cada vez mais no medo. E quanto mais você se mexe, com mais medo você fica, mais você se afunda. Sabe, lembra que eu falei lá no início que o maior pecado é você não viver aquilo que você nasceu para viver, aquilo que seu propósito, aquilo que Deus colocou dentro de você, que você veio de fábrica para ser próspero, você veio de fábrica para viver em plenitude, em justiça, para governar, está dentro de você. Daí a bosta do medo não deixa você colocar isso em prática. Caramba, qual é esse medo? O que tem te travado? Sabe uma coisa? Faça algo que te dê medo todos os dias. Treine vencer o medo. Faça algo que te dê medo todos os dias. Qual é o medo que você venceu hoje? Qual é o medo que você talvez fugiria? Assim, ó, se você está na caverna com covardia, perfeccionismo, medo, pronto. Que desperdício de ser humano. Sabe o que significa a palavra do latim pobreza? A palavra pobreza do latim significa também improdutivo. Quando você é improdutivo, você é pobre. Não é só pobre falando financeiramente, mas a pior pobreza que existe é a pobreza de espírito. Porque você tem um espírito medroso, não um espírito de ousadia e intrepidez. E aí? Você não veio para ter um espírito de medo, você veio para ter um espírito de ousadia e intrepidez. Qual é o medo que você tem evitado? Que você não tem encarado, você tem se acovardado, você até enxerga tudo em sua volta, mas tu não vai para cima. Sabe?
Existem coisas que não são fáceis de vencer, porque existem 5 feridas emocionais básicas que todos nós passamos e vivemos. Desde o momento da sua gestação, tá ok? Quais são esses medos? Quais são as dores primárias, as dores básicas? Gente, isso aqui é muito sério, é muito sério. Porque quando você estava sendo gerado, desde quando você estava sendo gerado, ali dentro do útero da sua mãe, o seu sistema nervoso ele começou a ser formado. E esse movimento chama-se, né, a mielinização do sistema nervoso. A bainha mielina, como se fosse um fio elétrico, né, um fio elétrico, a tomada, sabe esse fio de energia, tem os fiozinhos de cobre e ainda tem uma camada protetora em volta. A mielinização é essa camada protetora do sistema nervoso. E do 0 até os 5 anos, o processo de mielinização que começa aqui no cérebro, vai até aqui, né? A base, no fim da nossa coluna, aqui, coluna vertebral, onde vai todo o sistema nervoso. Dependendo da situação que você viveu, você passou por alguma dessas situações, onde você tem essas dores, essas feridas emocionais básicas. Quais são? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Gestação. Sabe quando você é rejeitado? Às vezes, gente, às vezes é de forma involuntária. A tua mãe estava passando, os seus pais estavam passando uma determinada situação e do nada você se percebeu rejeitado. Se percebeu rejeitado porque a tua mãe estava estressada, estava com medo, não sabia se ia dar conta, se, puxa, perdi o emprego, será que eu vou conseguir pagar as coisas dessa criança? Será? Daí mãe, né, mais maluca já, meu Deus, e agora? A faculdade dessa criança? Às vezes já nasceu, a gente está se preocupando lá na frente. E vai criando uma certa tensão, e o útero, que é um lugar quentinho e cheio de amor, macio e quente, ele se torna, isso é sério, tá? Isso não é o que eu acho, isso é ciência. O útero se torna um lugar duro e frio. E o feto, você que estava lá dentro, percebe que aquele lugar é o quê? Duro e frio. Algo que estava quentinho e confortável se torna duro e frio. A sensação da criança é da rejeição. A tua primeira experiência com o mundo externo é através das emoções da sua mãe. Como que foi como foi a gestação da sua mãe? À medida que foi a gestação da sua mãe, eu já te digo, qual é o nível de rejeição ou de não rejeição que você busca. Isso é tão sério que isso é capaz de moldar a forma do nosso corpo. E tem umas formas que, um outro dia eu falo sobre isso. Esquizoide, psicopata, oral, uma série de coisas. Rejeição, abandono durante a amamentação. Tua mãe não te deu a atenção suficiente. Sabe? Manipulação, quando você começava a interagir com as pessoas. E você só era elogiado quando fazia alguma coisa bonitinha. Olha, fez a tarefinha, parabéns, uhul. Não fez, leva pancada. Então você entendeu que para você conseguir chamar a atenção, para você conseguir um elogio ou ser notado, você precisa manipular aquela situação para alguém te olhar. Ou ser humilhado, que é o desfraude. Quando você estava sendo desfraudado, você não tem controle sobre o esfíncter. Às vezes você faz o quê? Você faz, né, necessidades fisiológicas na calça, não tá prendendo, caramba. Daí, às vezes a mãe entende, o pai briga, meu Deus, fazendo xixi na cama de novo, meu Deus, não sabe assistir direito, você vai se travando. Só perceber uma pessoa que tem uma bunda achatada, porque isso acontece. Se sente humilhado. E a traição é quando a fase da descoberta, o menino e a menina começam a descobrir sexualmente, não que eles tenham desejos sexuais, mas ele começa a entender que ele tem uma coisa ali, e daqui a pouco a menina, o pai é o príncipe dela, né? É o príncipe, o pai a menina ama o pai, daí ela vai dormir na cama e o pai vai dormir com a mãe. É uma coisa muito louca que acontece na cabeça. Acontece uma coisa muito diferente. E você vai criando um monte de ferida emocional. Isso é sistema nervoso. Daí você vai para o mercado, daí você faz um curso, daí você faz um monte de coisa, mas você não tratou lá na causa raiz. Você não tratou lá na sua causa raiz. O que eu quero te convidar a fazer nesse momento mão na massa? Qual que é esse momento mão na massa aqui? O momento mão na massa, comece a identificar qual o núcleo do seu medo. Como assim o núcleo do medo?
Imagine que o medo, a paralisia, a covardia, o perfeccionismo, é como se fosse um átomo. Você precisa entender qual é o núcleo desse átomo, dos elétrons e dos prótons. Quando você consegue entender o núcleo, imagine esse átomo que você está vendo aí lá no núcleo. Se eu falo que eu tenho medo de... Vamos lá, se eu tenho medo, eu tenho insegurança. Ou eu tenho baixa autoconfiança. Eu não tenho ousadia. Qual que é o núcleo desse medo? Coloco ali no núcleo. Insegurança. O que está em volta dessa segurança? Insegurança. Está lá a rejeição. Tá lá o quê? O abandono. Está lá a necessidade de ser aprovado. Está lá uma vida de escassez. Que você nasceu numa família que vivia faltando as coisas. Qual o núcleo dessa insegurança? Falta de palavras de afirmação. Você não era amado, amada, ou não ouvia essas palavras. Na escola, você sofria bullying. Gente, do 0 aos 7 anos, assim, ó, faça uma varredura do seu 0 aos 7 anos. Tudo que você viveu de forma consciente ou inconsciente molda muito o teu sistema de crenças. E aí você fica convivendo com o pecado do medo por muito, muito, muito tempo. Eu não sei bem como foi, mas pergunta, investiga, com bastante cuidado, tá, Daisy? Com bastante cuidado, tá? Pergunta assim como assim, mãe, como é que foi? O que aconteceu contigo? Vai investigando. Só vai fazendo as perguntas meio que pelas beiradas, assim, tá? Senão ela se assusta e tudo mais. Mas quando você começa a entender isso, faz toda a diferença. Eu contei para vocês, fazendo um processo já há algum tempo, mais de 3 meses, para mim entender algumas coisas. Eu sempre falei que eu sou um filho único, mas eu, na verdade, sou de uma família de 5 pessoas. Meus 2 primeiros irmãos, eu não tive a oportunidade de conhecer eles, porque nasceram e morreram. Nasceram e morreram, assim, nessa ordem. E a vida toda eu falei que eu era filho único. Dentro desse processo sistêmico e tudo mais, o que eu tive consciência? O que esse processo me trouxe a consciência? Eu fui gerado num ambiente de incerteza, de dúvida, de insegurança, porque minha mãe não sabia se eu ia vingar. Minha mãe não sabia se eu ia sobreviver. Então ela já tinha perdido 2 filhos. Imagina como foi a cabeça da minha mãe. Eu fui criado dentro do ambiente gestacionado dentro do ambiente de insegurança, de medo. Por mais que os meus pais tinham muita fé, mas é natural. E isso me gerou um monte de coisa. Sabe esses monte de pecado que eu estou falando aqui para vocês? Muitos desses pecados, eu só estou falando porque eu passei e venci cada um deles. E pecado, você tem que estar alerta. Cuidado daquele, né? Cuidado daquele que diz que não tem nenhum pecado. Cuidado daquele que está em pé, cuidado para não pecar de novo. Quando eu falei para você de covardia, de perfeccionismo, de medo, eu sou a primeira, tudo que eu estou falando foi o que eu passei. Eu fui gestacionado nesse ambiente de medo. Quantas vezes eu não tive coragem de me autoafirmar? Quantas vezes eu me escondi atrás de um monte de coisa? Simplesmente porque eu fui gerado dentro dessa atmosfera. E eu tive que encontrar o núcleo do átomo do medo dentro de mim. Você entende o quanto isso é sério? Você pode fazer a pós-graduação que você quiser, o curso que você quiser, o MBA que você quiser. Se você não transformar e ressignificar isso, vai ser muito difícil você vencer na vida. Estou falando de verdade. Porque isso daqui são os pecados que vão te corroendo aos poucos. Vão oxidando o seu futuro, vão corroendo o seu futuro. Daqui a pouco você está enferrujado, você era ferro, resistente pra caramba. Mas daqui a pouco está corroído já. Tá fazendo sentido isso? Sim ou não? Coloca aí, Lucas. Tá fazendo sentido, estou entendendo isso. Qual é o ambiente que você foi gerado? Quando você identifica esse núcleo, o que tem em volta disso, pode ter certeza, a tua carreira começa a destravar. Porque tudo é uma questão de mentalidade. E essa mentalidade é constituída de forma consciente e de forma inconsciente, sendo que as coisas mais difíceis de serem transformadas são de caráter inconsciente. Ok?
E aí, vamos libertar desse pecado do medo? Sabe? É esse grito que às vezes tem. É um grito que tem que sair dentro de você. O grito do medo é um. Deixa isso sair, tá? Isso foi muito sério que aconteceu, muito sério. Sabe o que esse medo me trouxe? Esse ambiente gestacional no que eu fui gerado? Me trouxe muito julgamento, muito perfeccionismo, muito desejo de ser aprovado pelas pessoas. Demais. Foi muito desafiador vencer isso. Mas, bora vencer os pecados, né? Vamos eliminar os nossos pecados. Qual que é o quarto pecado dessa série? A negação nos machuca. Que negação é essa? Primeira coisa que você se nega. Agora eu vou dar uma acelerada aqui, tá? A negação é você nega a natureza introvertida. O que é a natureza introvertida? Você nasce de uma personalidade introvertida, que tem a ver com a sua fonte de energia psíquica, ou seja, ela é interna. Todo mundo tem duas fontes de energia, as extrovertidas e as introvertidas. A introvertida é a pessoa que olha para dentro de si. Quando ela olha para dentro de si, o que ela faz? Ela, às vezes, ela olha assim, cara, eu sou esquisito. Por que eu nasci? E quantas vezes eu não me entendi, quantas vezes eu me comparei com alguém, eu olhava um extrovertido, eu queria ser igual a ele. Olha, a pessoa fala, a pessoa se comunica, a pessoa chegando, é simpática, eu lá, fechado dentro da minha caverna. Quantas vezes, assim, até os 14 anos, foi uma bosta, para não falar outra coisa, foi uma porcaria, porque eu vivia me comparando com as pessoas, eu queria ser todo mundo menos eu. Por quê? Porque eu não conhecia os segredos da natureza introvertida, eu nem sabia o que era ser introvertido. Ah, sou introvertido. O que é ser introvertido? É o calado, o quieto, o bicho do mato, a pessoa que se esconde, a pessoa que não interage, a pessoa que não fala nada com ninguém, as pessoas que não gostam de ir em festa, as pessoas que não gostam de conversar. Isso é introvertido, ou seja, só problema, né? Como se fosse um defeito de fábrica vir introvertido. Uma besteira. E às vezes você fica trazendo esse fardo porque você não tem conhecimento. Conhecimento sobre o que é isso. Então você se nega, ao invés de você se aceitar, assim, caramba, eu sou introvertido. Como você não conhece, ignora, você se nega. Ao se negar, você vai expelir aquilo que você nasceu para viver, aquilo que você nasceu para ser, e ponto. Simples assim. Falta de segurança, um monte de coisa. Você fica negando essa natureza. E é uma coisa que eu falo no workshop, que é o que vale um baú cheio de ouro no fundo do mar. Qual é o valor de um baú cheio de ouro no fundo do mar? Não tem valor nenhum. Por que não tem valor nenhum? Porque está lá no fundo. É a mesma coisa. Você não se conhece, você não conhece coisas sobre você. Qual é o valor que você tem de ser introvertido? Nenhum. Pronto. Isso começou a mudar na minha vida em 2013, onde eu tive contato profundo com isso. Não foi, sou introvertido, sou quietinho. Não. O que quer dizer isso? Como que eu potencializo aquilo que eu tenho de bom? E não negar aquilo que eu sou, não negar essa minha natureza, mas aceitar e transformar. E ponto. O segundo fato, né, é ficar se comparando. Nossa, eu queria ser igual a ela. Que chega, que conversa, que é simpática, que todo mundo gosta. Maldição da comparação. Sabe, todo mundo dentro de nós tem um negócio chamado uma régua. Sabe o que é essa régua? Sabe uma reguinha de 30 centímetros? Você pega essa bendita régua para se medir, para você se comparar com o tamanho dos outros. Com ele, fulano eu sou melhor, né? Não, mas aquela lá eu não sou melhor, não. Olha, o meu carro, o carro dele é melhor. Na escola já, né? O meu tênis é melhor, meu mochila é melhor. O fulano lá é o melhor aluno da sala. Você vai se comparando, se medindo, e daí você quer se negar, você quer se esconder. Você se esconde de tudo e de todos, porque você nega a sua natureza. É um pecado negar a sua essência. Por que é um pecado negar a sua essência? Porque você está deixando de viver aquilo que você nasceu para ser. Ou você acha que veio com um problema a sua natureza introvertida? Você se nega tanto que você se machuca, porque você fica nessa porcaria de comparação. O próximo pecado é esse pecado aqui, do isolamento. O que é o pecado do isolamento? Ô, introvertido, você não é uma ilha. O fato de você ser introvertido
te faz ser uma pessoa que gosta e precisa de momentos sozinhos. Você gosta e precisa de momentos de solitude para você se recompor, para você estar bem com você mesmo. É um momento que você vai ter, você não precisa ter um monte de gente, às vezes ninguém, nem sua esposa, filho, pai, mãe, não, é você. Você vai passar 1, 2, 3, uma tarde e tá tudo bem com isso. Agora, cuidado para não se transformar uma ilha. Porque o que acontece então com os introvertidos que negam, que cometem pecado, se comete pecado de isolamento? Não, porque preciso me isolar. Daí se isola tanto que não se expõe. Ele se isola do mundo. E daí qual que é o risco de você se isolar? De você se tornar um medíocre. O que é ser medíocre? Estar na média. Como que você entra na média? Quando você não se coloca e não se dá ao direito de receber crítica, feedback, não deixa ninguém avaliar seu trabalho, não, você se isola. Você se isola tanto. Uma coisa é querer se comparar, outra coisa é querer ser um medíocre, com base no seu próprio ponto de vista. Isso é uma porcaria. Simplesmente uma porcaria. Por que você se isola? Porque você não quer ficar sendo comparado, você não quer você não quer se expor. E você vai e vive uma vida, você é diferente, você não é esquisito. Tem introvertido que, por ser introvertido, que agora quer ser o esquisito. Você não é esquisito, caramba. Você só é diferente, de fonte de energia psíquica, igual você tem milhares de pessoas. Milhares. Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, só estou falando de bilionários aqui. Por que esses caras chegaram a bilionários? Porque eles são introvertidos? Sim, também. Mas porque eles não se tornaram uma ilha. Eles não tiveram medo de se expor, de arriscar, de mostrar ideia, de mostrar quem é, de crescer, de evoluir. Sabe, a pessoa que é introvertida e é uma ilha, ela não interage com as pessoas, ela não faz network, ela não se relaciona, todo mundo convida para ela ir para um evento e falar, não quero. E você evita todo tipo de evento. Você não se relaciona. Este momento é importante, mas ele não tem que ser uma rotina. Você tem que ter seus momentos sozinhos, mas no trabalho, cuidado para ser o seu esquisito, tá? Da história. Tá lá numa mesa, tá todo mundo contribuindo com ideia, todo mundo falando, gerando resultado e você ali quietinho no canto. Ilha, pecado do isolamento. Sexto pecado, porque daí você se isola, qual é a imagem que você passa para as pessoas? Da arrogância. Você entende que você é as pessoas entendem como um arrogante. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque isso é uma armadilha sutil, tá? Ser arrogante é uma armadilha bem sutil mesmo. Também é uma armadilha sutil você ser arrogante, porque você comunica essa imagem. Nossa, mas eu não sou arrogante. Olha, que pode parecer que é assim. Porque o que importa, muitas vezes, é o que as pessoas estão lendo sobre você. É o que as pessoas estão percebendo sobre você, uma pessoa de duas caras, uma pessoa de duas faces. Porque você nega tanto participar com as pessoas, e por você ser introvertido, você é muito mais culto, muito mais intelectual, né? Você tem muito mais conhecimento sobre as coisas. E você fica com aquele ar de superioridade, de arrogância, você comunica essa imagem, sabe? A arrogância é uma paixão desenfreada por si mesmo, sabe? Às vezes tem um orgulho, uma vaidade, um desejo de poder, um narcisismo, um egocentrismo, tudo aí dentro de você. Simplesmente porque você não se expõe, você não compartilha, você não convive com as pessoas. Já fiz muito isso. Ah, eu sei. Você acha que não, eu também não fiz? Você acha que eu não cometi quantas vezes esse pecado? Nossa, o cara é arrogante demais. As pessoas te mandam uma mensagem, você nem dá mínimo, você não responde. Porque você é introvertido, né? Você se esquece. Arrogante. E é uma armadilha muito sutil. Muito sutil. Tá? Sabe? Só que a arrogância é um sinal de insegurança. Que mora o perigo. Sabe? Por trás da arrogância tem um monte de coisa. Falta de autoconfiança, sentimento de inferioridade, sabe? Baixa autoestima. Tem uma série de causas raízes, tá aqui, ok? Que estão ali te impedindo
de passar uma imagem positiva para o mercado. Daí você tem que tomar uma decisão. Tu vai ficar com essa cara de arrogante, aí, que sabe de tudo, de todos, ou você vai simplesmente... Deixa eu passar para cá o meu mouse de volta. Ou você vai trabalhar essa autoestima, ou você vai vencer esse pecado. Como que eu vou vencer isso, Lucas? Como que eu vencer esses últimos 3 pecados aí? Sabe? Você precisa ser uma pessoa desejada. Você precisa ser uma pessoa interessante para o mercado. Como que eu me torno uma pessoa desejada pelo mercado? Como que eu me torno uma pessoa que as pessoas queiram estar perto? Como que eu me torno uma pessoa que vai chamar a atenção e vou gerar valor com a minha imagem ao ponto das pessoas elas quererem e pagarem por eu estar perto, pagarem por participar daquilo ali? É se tornar uma pessoa desejada. Como que eu me torno uma pessoa desejada? 5 passos aí, ó. Para você descobrir qual é a sua essência. Quem é você na sua verdadeira essência? Quem é você na sua verdadeira essência? Qual é o seu propósito? Sabe? É você se fazer essa pergunta. Quem eu sou na minha verdadeira essência? Eu nasci aqui nesse mundo para quê? De verdade. É você começar a produzir seu próprio conteúdo. Que conteúdo? Eu tenho certeza que você sabe fazer alguma coisa. Tenho certeza que você sabe ensinar. Tenho certeza que tem coisa que você me ensina. Só que você fica guardando dentro de você, conhecimento guardado não serve para nada, ele mofra. E você fica arrogantão, porque não passa a informação para outra. Não, imagina, eu vou ensinar ele, ele vai saber mais do que eu, se ele souber mais do que eu, daqui a pouco ele toma meu lugar. Arrogante. Arrogante. Conteúdo próprio. Comece a construir seu próprio conteúdo. Sabe, trabalhar sua espiritualidade. A sua espiritualidade que vai dar contato com a sua verdadeira essência, vai identificar seu propósito. E esse seu propósito vai fazer que você produza mais conteúdo próprio. É você ser intencional. Para que eu estou fazendo isso aqui? Qual que é a minha intenção? Ser intencional é impulsionar a sua carreira, é dar voz para você, porque só tem vez quem tem voz. Só tem vez quem tem voz. Você fica se escondendo aí dentro da tua caixinha, dentro da tua caverna. Tenha voz, caramba. Outro ponto, provocar suas próprias histórias. Qual é a história que você conta para as pessoas? O que as pessoas sabem sobre você? Tem 2 formas de você viver histórias, ou a sua ou a dos outros. Qual é a história que você vive hoje? Você é o ator principal da tua história ou você é só um coadjuvantão? Às vezes até o figurante. Ninguém sabe nem o nome, passa lá no fundo. O coadjuvante ainda tem uma serventia. Agora o figurante, tadinho. Não sai nem o nome. O nome só sai no final do filme lá, né? Só como um agradecimento. E aí? E para que eu preciso ser essa pessoa interessante? Para você fazer essas 3 coisas. Para você despertar quem você é. Despertar. O que eu estou fazendo aqui, ó? Despertando quem é você. E você vai potencializar quem é você. Você potencializa quem você é. E depois, a gente capitaliza quem você é. O que é capitalizar? É você gerar valor e depois gerar receita a partir de quem você é, da sua própria imagem. O que o programa de mentoria faz? Desperta isso nas pessoas, juntos nós potencializamos e depois você consegue capitalizar isso. Gerar recursos, gerar receita através da sua essência, através da pessoa interessante que você é. Tá aqui a regrinha, a receita de bolo, não tem segredo. É isso daqui que precisa ser seguido. E ponto, não inventa roda, não inventa moda, segue esse passo a passo aqui, mete a mão na massa aí, escreva e faça isso. Outro ponto, que é o 7º e último pecado aqui, é o pecado da ignorância. O que é o pecado da ignorância? Você pode pegar tudo isso que eu estou fazendo, pegar essa aula, pegar você que é a Confraria 750, que participa todos os dias do encontro, está aí comigo, e você ser só um ouvinte. Meu desejo é que você não saiba mais, meu desejo é que você faça mais. O pecado da ignorância, né? Teve um erro de digitação, tá? Depois eu arrumo. Pecado da ignorância é o quê? É você ignorar quem você é e ignorar aquilo que precisa ser feito. Sabe? Todos nós somos ignorantes de alguma forma. O que acontece é que nem todo mundo é um ignorante na mesma coisa, ou no mesmo processo, no mesmo conhecimento. As pessoas sábias, elas sabem que elas são boas em algumas coisas, mas em algumas outras áreas da vida, elas são ignorantes. Eu sou ignorante de um monte de coisa.
Porque eu não tenho conhecimento, ou até mesmo ignoro aquele conhecimento. Ignorante vem de ignorar um fato, ignorar uma coisa que eu preciso saber. Agora, quando você descobre aquilo e precisa fazer e não faz, daí você tem outro pecado, que é o pecado da covardia e tudo mais. Agora, o que você está aí ignorando? Você pode pegar esse conteúdo aqui e simplesmente ignorar. Ou você pode pegar este conteúdo aqui e aplicar. Você pode despertar, potencializar, para daí capitalizar. Sabe qual é o problema? As pessoas querem capitalizar logo de cara. As pessoas querem logo de cara sair capitalizando. Mas capitalizar o quê? Um monte de pecado, um monte de estrume? Não! Limpa primeiro, sabe? Reconfigura aí primeiro. Desperta quem é você de verdade. Elimina esses pecados. Elimina essa ferrugem, essa oxidação, essa corrosão que está aí comendo o seu futuro. E você não vai perceber. Quando perceber, já vai ser tarde demais. Deixa de ignorar o quê? Ignorar seu próprio destino. De ignorar seu próprio futuro. Sabe, pessoas ignorantes, elas são bloqueadas pelas suas próprias limitações. Elas estão limitadas. Você está vendado, você não tem visão. Você tem uma venda, então desvenda. Tira isso, desvende. Tire essa ignorância. Pare de ignorar o que está acontecendo ao seu redor. Pare de ignorar as coisas que você precisa tomar uma decisão. Sabe a principal coisa da ignorância positiva? Que a ignorância, muitas vezes, provoca curiosidade. A coisa para você vencer a ignorância é ser curioso, tá? Sempre buscando aprender alguma coisa que vai ter sentido para a sua carreira. E ponto. Às vezes, só ser o curiosão, estudando, aprendendo um monte de coisa, não vai fazer diferença. Por que não vai fazer diferença? Porque você não está desenvolvendo coisas novas. Ou, às vezes, você está aprendendo coisas que não tem nada a ver com a sua carreira. Eu falei hoje pela manhã, eu me inscrevi para ver um curso que eu acho muito legal, logoterapia, eu acho sensacional. Mas eu não vou aprender aquilo, porque eu vou continuar ignorante naquela fundamentação, porque não faz sentido agora, nesse momento. Eu ignoro. A sabedoria me faz ignorar aquilo lá. Agora, a ignorância é você pegar tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui, todas as dicas, e não colocar em prática. Isso é o pior de tudo. E aí, o que você tem para envergonhar ou confessar a ignorância que te cerca? Sabe? Existem 7 níveis de consciência, segundo Richard Barrett. E eu estou finalizando já esse encontro, essa aula aqui, essa masterclass. Tá? Existem 7 níveis de consciência. O primeiro nível é o nível de sobrevivência. É quando você busca só as suas satisfação da necessidade física. Estou falando de consciência, tá? O que é nível de consciência? É de conhecimento sobre si, sobre a vida, sobre os outros. É vida, é experiência de vida. O nível de consciência tem a ver com, assim, nível de sobrevivência, é a estabilidade financeira. E só. É um momento que a maioria das pessoas estão vivendo, ou a maioria das pessoas vive nesse momento aqui, ó. Só para pagar as contas. Só para conseguir sobreviver. O segundo nível é o nível de relacionamento. É você ter um relacionamento daí, né, com os seus funcionários, tem relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Isso aqui também tem a ver com o 7 níveis de consciência das organizações, das empresas. O terceiro nível é o nível da autoestima, nível de alto desempenho, depois da transformação, é o nível da renovação e da aprendizagem contínua. Qual o nível que você está? Da sobrevivência, do relacionamento, da autoestima, da transformação, da coesão interna, quando você consegue criar uma comunidade corporativa, quando você consegue ser coerente com você mesmo, entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Porque faz o quê? Às vezes as pessoas só são conscientes da boca para fora, mas elas não reagem, elas não fazem aquilo lá. Outro nível de coerência da coesão externa, você faz alianças com pessoas. Você cria uma comunidade e depois você tem o último nível de consciência, que é o nível do serviço. É que você entende que você veio para servir as pessoas. Você está aqui só para isso. Por que eu estou fazendo essa aula aqui gratuita para você? Estou servindo você. É um nível de consciência mais elevado. Porque estou contribuindo, estou gerando valor, estou despertando, potencializando. Tem a fase capitalizar? Tem a fase capitalizar, sim. E tem. Porque daí vai potencializar a sua vida, vai despertar outras coisas e você também vai capitalizar.
Só que você precisa passar para isso. Lucas, e como que eu venço tudo? Para a gente fechar aqui, a história que eu mais gosto de contar sobre isso, que é, dentro de nós, existem dois lobos. Um lobo branco, reluzente, e um lobo negro, obscuro. O branco representa toda a nossa potencialidade, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, todo o nosso potencial. Já o negro representa aquilo, esse lobo obscuro, ele representa os nossos medos, os nossos traumas, os nossos 7 pecados. E eles estão o dia todo lutando. Qual lobo que vence? Um lobo que você mais alimenta. O que você tem mais alimentado? Alimentado o seu pecado, ou os seus pecados, ou alimentado esse lobo do potencial, né? O lobo que você tem para viver o seu estado de plenitude. E aí? O que você tem alimentado? Então, assim, ó, alimente o lobo certo. Pare de cometer estes 7 pecados que eu mencionei aqui. Espero que esse encontro tenha feito sentido para você. Foi um prazer estar contigo. Muito obrigado por você estar aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que tenha feito sentido para você. Compartilhe isso